Sublimação. Nina, pelo Espírito Charles, capítulo 6, itens 7 e 8. Tendo presente sempre que repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Irmã Rosália. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9. Raramente Dom Ramiro de Montalbán promovia festejos em sua casa. Era modesto e simples e não conservava os frívolos costumes sociais da época. Amava, porém, a boa música e frequentemente convidava amigos para concertos e recitais em sua casa. Ele próprio participava desses programas, visto que se rejubilava de ser músico profundo e exímio pianista. Não era raro, então, nessas ocasiões, que convidasse um e outro artista profissional para brilhantar tais reuniões, os quais lá iam cantar ou declamar poemas ao som de violinos ou do piano, como tanto se usava então, e até mesmo atores de teatro concorriam com sua arte para esses espetáculos domésticos, usados desde séculos passados e conservados mesmo até os fins do século XIX. O moço fidalgo, portanto, sendo igualmente artista, além de médico, filósofo e filantropo, resolveu promover um programa artístico para ilustrar o dia em que completaria os 27 anos. Nesse dia, ele pretendera casar-se. Entretanto, Constância entendera demasiadamente plebeu casar-se alguém no dia do próprio aniversário e não concordara, como sempre, com o desejo do noivo. Casar-se-iam, portanto, um mês depois. No dia do seu aniversário, o digno titular promovera um almoço de regozijo, um banquete, e fizera convite aos amigos para que dele participassem. O convite foi estendido a Dom Carlos de C. e aos médicos assistentes do hospital, em que todos assistiam com os serviços da própria profissão. À hora aprazada, sentaram-se à mesa e iniciou-se o banquete. Este era levado a efeito na sua residência rural, nos arredores de Madrid, mansão acolhedora em legítimo estilo colonial, onde ele se aprazia de passar os domingos a fim de se refazer das lides semanais. Não decorrera, porém, sequer um quarto de hora que se haviam reunido à mesa e Dom Ramiro exclamou risonho para os seus convidados. Meus caros amigos, sei que todos vós aqui presentes sois apreciadores da boa música e das danças do nosso folclore. Tenho a honra, pois, de oferecer-vos um espetáculo de bailados espanhóis, orientais e ciganos, acompanhados de orquestras típicas que eu mesmo ensaiei para o dia de hoje. Quando estivermos à mesa, assistireis aqui mesmo, neste salão, aos números de arte que vos dou, e estou certo de que não vos arrependereis. Dentre os bailarinos que vos apresentarei, destaca-se uma jovem cigana, cuja perfeição em seus números de dança é realmente surpreendente. Ela vem fazendo sucesso nos palcos de Madrid, e dentre vós alguém certamente a conhece. É Nina Vidigal, uma protegida de nossa Associação Beneficente de Recuperação da Juventude. Pessoa leal e de boa vontade, que ressurge para a vida amparada pelos princípios cristãos. Rogo para ela a vossa benevolência como estímulo do seu prosseguimento na trilha redentora que vem palmilhando. Falou e calou-se comovido. Os presentes felicitavam-no pelo bom gosto demonstrado em homenageá-los pela ação em prol do próximo necessitado, pois, sobejamente, conheciam as suas atividades no setor filantrópico, enquanto Carlos quedava-se preocupado. Sentada a seu lado, Constância empalidecera e sua fronte anuviara-se, ouvindo não apenas o anúncio do espetáculo,
mas particularmente o nome Nina Vidigal. Lembrou-se então da noite de estreia de O Barbeiro de Sevilha, na ópera do Albergue Boa Estrela, do tablado armado à sua frente e a jovem cigana dançando sob o sereno da noite. Lembrou-se de que pedira ao noivo que não fosse ao albergue ao voltarem da ópera. Todavia, agora compreendia que ele voltara sim e que Nina se intrometera em sua vida. 1000 pensamentos e suposições angustiantes levantaram-se em seu coração, e ela sentiu que a dor atroz dos ciúmes, a revolta do amor próprio atingido, gelavam-lhe o sangue nas veias. Porém nada disse, esperou os acontecimentos. A um sinal do aniversariante, o mestre de cerimônias do espetáculo descerrou uma cortina que encobria certa porta do fundo do salão, e o elenco de bailarinos apareceu, maravilhando os presentes pela beleza dos pares e bom gosto das fantasias custosas. Tímida e deslumbrada com a suntuosidade do ambiente nobre, que jamais vira, Nina mostrou-se mais bela e fascinante do que nunca no esplendor das suas 20 primaveras, que lhe davam ares de adolescente virginal. Aplausos soaram, pois realmente aquele elenco era conhecido em toda Madrid, e Nina admirada como a sua primeira bailarina. A orquestra, acomodada no recanto escolhido, iniciou seus acordes e o bailado começou, depois das apresentações e dos cumprimentos aos nobres presentes. O salão onde se realizava o banquete não era o salão de jantar nobre da mansão. Era apenas uma ampla dependência do primeiro andar, cuja escadaria dupla comunicava com o vestíbulo de acesso ao exterior. Era, por assim dizer, o vestíbulo do primeiro andar. Ali mesmo dançavam os bailarinos, enquanto os fidalgos se serviam das finas iguarias, detendo-se a cada instante, a fim de prestarem maior atenção a este ou aquele número e aplaudirem os artistas. Como sempre, Nina, muito apreciada, dançava sorridente, pois se sentia admirada pelo seu protetor e se exibia com perfeição, porquanto ele ali estava. Era para ele que ela dançava. Era o seu aniversário natalício, que ela festejava com o coração, naqueles bailados aplaudidos por ele com a generosidade que era o seu característico. A própria Constância não se pudera furtar a admiração pelo espetáculo, ao qual jamais assistira, e vez por outra aplaudia, sem, no entanto, aplaudir Nina. Dom Ramiro estava radiante, esperançoso de que seu alvitre para aproximar Nina de Constância fosse bem-sucedido, pois seu maior desejo era que a futura esposa compreendesse melhor a situação da pobre Nina em sua vida. Finalmente, os artistas cumpriram todo o programa e as danças cessaram. Os convivas, à mesa do banquete, ingeriam agora a sobremesa e licores finos, enquanto os charutos eram encaminhados pelos criados como remate a tão significativa cerimônia. Adiantando-se, o mestre de cerimônias exclamou, dirigindo-se aos dançarinos: "O senhor Dom Ramiro convida-vos agora a um almoço na sala contígua a esta peça. Tenham a bondade de me acompanhar." Sob os aplausos entusiastas dos comensais do moço filantropo, os artistas cumprimentaram os fidalgos, fazendo respeitosas mesuras, e se afastaram, seguindo o mestre de cerimônia. Subitamente, porém, a voz de Ramiro dominou o momento. Ele levantou-se do seu lugar à mesa, encaminhou-se para o grupo, deteve Nina pelo braço e disse simples e naturalmente: "Vem, minha filha, quero apresentar-te a minha futura esposa, Condessa Constância de Vilares, com a qual me casarei daqui a um mês." Os convidados levantaram-se gentilmente. Constância não teve outro alvitre senão imitá-los, visivelmente contrafeita, de lábios cerrados, demonstrando contrariedade, e muito pálida e nervosa.
Nina aproximou-se a medo, guiada pelo anfitrião, que a segurava pelo braço. Fez uma vênia graciosa, curvando-se, sem nada dizer, ao passo que Ramiro esperava que a noiva lhe desse a mão a beijar. Mas Constância não o fez. Manteve-se ereta, não correspondeu ao cumprimento. Voltou as costas e sentou-se. Os convivas, porém, continuavam de pé, uma vez que o dono da casa não se sentara ainda, enquanto Nina afastava-se ruborizada pela desfeita recebida, a fim de reunir-se aos demais dançarinos e almoçar no salão contíguo. O que se seguiu então, certamente, não teria acontecido se Constância se portasse mais razoavelmente, se tratasse a hóspede com menos desprezo e não decepcionasse o noivo em presença dos seus convidados. O certo foi que Dom Ramiro ressentiu-se do gesto da futura esposa. Uma emoção profunda fê-lo apiedar-se de Nina, que se encaminhava humilhada para junto dos amigos. Como nunca, falou nos refolhos de sua alma a reminiscência do passado espiritual. Sentiu que Nina era realmente sua irmã, ligada a ele por indestrutíveis laços espirituais, e que não poderia ser tratada assim em sua casa. Afigurou-se-lhe um crime, uma ofensa aos seus sentimentos de humanidade, alijar Nina assim da mesa que ele presidia no dia do seu próprio aniversário, quando era o seu hábito permitir que até mendigos se sentassem a seu lado à mesa. Uma compaixão intensa por ela falou mais alto em seu coração do que todas as conveniências. Uma revolta insopitável escureceu-lhe a sensatez. Então, alcançando-a num salto, já na extremidade do salão, tomou-lhe o braço e disse com decisão: "Não, minha filha, almoçarás comigo em minha mesa." Solícito, um criado chegou uma cadeira ao lado dele, à sua indicação, e Nina sentou-se acanhada e sem saber como se conduzir naquela mesa de cerimônia, rodeada de graciosas damas e brilhantes fidalgos. Os convivas começaram a aplaudir a atitude do amigo, muito própria dele mesmo, pois era do conhecimento de todos que Dom Ramiro não se diminuía em levar para a sua mesa convidados de humildes condições sociais, assim atendendo ao pé da letra as sugestões do próprio Evangelho. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso vos terá retribuído na ressurreição dos justos. Nenhum deles reprovou aquele gesto, talvez um tanto impróprio para uma mesa de banquete, mas essencialmente fraterno e cristão. Entretanto, mal Nina se assentou, muito timidamente ao lado do seu protetor, Constância levantou-se com um gesto desabrido, batendo na mesa com a mão e exclamando indignada, ao mesmo tempo que arredava a cadeira: "Retiro-me, senhor conde. Não devo sentar-me a uma mesa em que uma mulher dessa espécie toma lugar. O que fazeis é uma afronta aos vossos hóspedes." Ele tentou contornar a situação, pálido e surpreso. "Por quem és, querida Constância? Queira compreender, ajudar-me." Ouvindo o protesto da noiva, do seu protetor e o insulto a si própria, dirigido, a pobre dançarina levantou-se alarmada, um soluço escapou-lhe do peito e ela afastou-se, correndo da mesa, desceu as escadas em correria, com visível intenção de fugir dali. Desorientado, Ramiro correu ao seu encalço e, ao chegar ao topo da escada, bradou para os serviçais que guardavam o vestíbulo: "Segurem-na, não a deixem sair." Supondo tratar-se de algum roubo que a cigana fizera no palácio, os criados detiveram-na com rudeza, torcendo-lhe os braços para trás, o que a fez soltar um grito de dor. Nina chorava, mas Ramiro chegou, enlaçou-a pelos ombros, confortou-a.
Vais almoçar comigo, minha filha. Não temas. Fê-la subir as escadas e sentou-se a seu lado, dando ordem para que a servissem, e ele próprio serviu-se novamente a fim de acompanhá-la. Constância, que aguardava de pé os acontecimentos, cumprimentou os convidados e retirou-se do salão, sem que o noivo procurasse detê-la. Deliciados com o ineditismo do programa, os convidados levantaram um brinde à bailarina, que tanto os divertira, tendo as damas presentes acompanhado o brinde gentilmente. Nina só se retirou da mesa quando seu benfeitor e educador autorizou a fazê-lo. Felício levou-a à sua casa na carruagem do amo. 8. Constância não voltara à sala do banquete e tampouco Ramiro fora procurá-la. Temia maiores desinteligências, pois sabia que a noiva era arrebatada e voluntariosa. No entanto, uma vez tendo se retirado os convidados, o moço filantropo dirigiu-se ao interior da casa e procurou-a por todas as salas e gabinetes. Não encontrando, dirigiu-se a Rosária Maria e indagou: "A senhorita Vilares, onde se encontra ela?" Demonstrando constrangimento, a governanta declarou: "Pois retirou-se para sua casa há muito tempo, senhor." "Quem a acompanhou?" "Ela veio acompanhada pela sua preceptora, senhor, e regressou com ela." Dom Ramiro nada mais disse. Dirigiu-se aos seus aposentos, despiu os trajes de cerimônia, envergou os usuais e partiu para o Palácio Vilares. Ia entender-se com a noiva, arrazoar com ela e convencê-la de que ela se enganava quanto a ele e Nina, que o que ele realizara acerca da infeliz jovem era uma obra cristã, a redenção de uma criatura abandonada e sofredora desde o berço. Constância, porém, negou-se a recebê-lo. Despediu-o por intermédio da sua governanta, dizendo que se encontrava indisposta e não podia receber visitas aquela tarde. Dom Ramiro insistiu. Constância manteve a atitude insólita e o conde teve de se retirar, lamentando a incompreensão surgida entre ambos. Na manhã seguinte, enviou-lhe um braçado de rosas por intermédio de Manuel Garcia e uma carta afetuosa, pedindo notícias do estado de sua saúde e prometendo visitá-la à tarde. Manuel demorou-se em casa de Constância durante 2 horas. A jovem fê-lo encaminhar-se para a sua sala particular e o pôs em confissão sobre o que se havia passado na mansão rural depois que ela se retirara. Destituído de escrúpulos, Manuel narrou-lhe então que Nina só se retirara às 4 horas da tarde com os demais convidados e fora envolvida na capa do conde, que havia desaparecido há algum tempo. Que Nina permanecera na mesa em conversa animada e fora muito obsequiada pelos circunstantes. Que uma das damas presentes oferecera-lhe uma pulseira de ouro, a qual retirara do próprio braço como prêmio pelas suas danças que a haviam deslumbrado. Que outra dama oferecera a própria mantilha de rendas de seda. Que outra retirara dos cabelos o pente ornamental cravejado de pedras e a presenteara também como recordação daquela tarde feliz. E que Ramiro, radiante pelo trato que via dispensarem a sua protegida, retirou do bolso da calça um pequenino estojo, abriu e colocou no dedo dela um pequeno anel, dizendo que se tratava de uma modesta lembrança pelo brilho que ela soubera dar ao banquete do seu aniversário com a sua arte. Que Nina chorara de emoção e agradecera a todos, e depois desejara homenagear as pessoas que tão carinhosamente a tratavam com números especiais de bailado, única coisa que possuía para retribuir as gentilezas recebidas. Havia ainda alguns músicos por ali. Ela chamara-os para tocar e dançar a bailados orientais de grande beleza, mas que Dom Ramiro a impedira de continuar dançando, a fim de não se cansar, que lhe ministrara uma droga reconfortante com a recomendação de que repousasse até a hora do espetáculo no teatro,
pois ela deveria exibir-se ainda no palco aquela noite. E mandou-a para casa na própria carruagem conduzida por Felício. Nada omitira o servo intrigante e infiel, envenenando os acontecimentos a cada frase proferida e lamentando as atenções do amo para com tão baixas criaturas. Dir-se-ia que Manuel Garcia sentia ciúmes de sua irmã Colaça e tencionava afastá-la de seu noivo, narrando intencionalmente o que se passara na mansão rural depois da retirada da própria Constância. E assim era com efeito. Manuel Garcia amava Constância e sofria com a impossibilidade de revelar os próprios sentimentos. O resultado do colóquio da condessa e o servo foi que Constância não aceitou o braçado de rosas que o noivo gentilmente enviara. Devolveu-lhe e mais a carta que ele escrevera, indagando de sua saúde. E escreveu outra, devolvendo-lhe a palavra empenhada com ela e ainda o anel de noivado, que ele lhe confiara como símbolo de compromisso existente entre ambos. O moço filantropo recebeu tudo, surpreendido e chocado com a violenta atitude da noiva. Muito decepcionado, rasgou a carta que escrevera e fora devolvida. Arquivou a que recebera em um cofre especial, assim como os 2 anéis de noivado, e mandou que Rosária Maria colocasse as rosas em uma jarra e as levasse para o seu quarto de dormir. Os dias passaram sem que a situação se alterasse. Constância permaneceu irredutível na sua decisão. Não confiava em seu noivo. Para ela, Ramiro mantinha amores com Nina, e, invadida por um violento sentimento de ciúmes, passou a odiá-lo. Em vão ele tentara aproximar-se dela, explicar-se, provar-lhe que estava enganada. Então, Dom Carlos de C. interferiu, empenhando a própria palavra de honra em como o amigo era inocente das acusações que sofria, que Nina era uma pobre criatura sofredora, que não cogitava de amores e sim de poder viver sem fome e sem frio, a qual ele e Ramiro socorriam inspirados na caridade, como faziam a muitas outras, desejosos de recuperá-la para Deus e a sociedade, o que estavam conseguindo facilmente, porquanto a pobre jovem não era má nem viciada, mas uma infeliz digna do apoio que recebia. Constância terminou por aceitar a reconciliação, mas para isso exigiu um preço tão alto e desumano que os 2 filantropos não puderam aceitar. Que Ramiro e o amigo obtivessem das autoridades policiais a expulsão de Nina de Madrid. Desanimado, Dom Ramiro silenciou e conformou-se com o abandono da noiva. Continuou no seu hospital, velando pelos doentes e com ampla liberdade para proteger aqueles infelizes a quem amava como a irmãos verdadeiros e pelos quais era igualmente amado. Certo dia, porém, quando tudo parecia normalizado acerca de sua querida Nina, chegou ao hospital pela manhã um jovem dançarino procurando por Dom Ramiro de Montalbán. Posto em sua presença, logo que possível, o jovem explicou-se. Senhor Conde, venho a pedido da senhorita Vidigal. Ela adoeceu subitamente ontem depois do espetáculo. Sentiu-se mal, apareceu febre e pela madrugada veio uma hemoptise, que a prostrou inanimada até agora. Fizemos o que foi possível, mas ela não melhorou. Dom Ramiro não terminou de ouvir. Dirigiu-se às pressas para a residência de sua protegida e trouxe-a incontinente para o hospital. O estado de saúde da bela judia era gravíssimo, e não apenas Dom Ramiro, mas também Dom Carlos e os demais médicos do hospital desdobraram-se em cuidados em torno dela. Sua enfermidade era incurável, e disso mesmo todos se capacitaram. Nina encontrava-se tísica, como então se nomeava a tuberculose. Constataram que ela estava extenuada de forças, que sua profissão de bailarina dela
exaurira as derradeiras energias que lhe restavam. Pesaroso, Ramiro dedicou-se ao seu tratamento como um pai o faria a sua filha. Não deixava sua cabeceira, mudara a si mesmo para o hospital, enquanto a vira em perigo de morte. Todo o tratamento possível à medicina da época, Nina recebeu de seus benfeitores. E tanta foi a dedicação dos médicos e dos enfermeiros que a socorriam, que ela pôde, depois de algum tempo, não se recuperar, mas deter temporariamente a marcha do terrível mal que a prostrava. Ela reergueu-se finalmente do leito, e Ramiro, aliviando-se das apreensões que o angustiavam, disse-lhe com toda a franqueza, assistido e apoiado pelo seu amigo Carlos e os demais médicos do hospital. Nina, minha filha, estiveste à beira do túmulo. A custo e graças ao auxílio divino, foi-nos possível remediar tua situação. Mas é bom que saibas que nunca mais poderás dançar ou trabalhar. Necessitas de repouso e tratamento ininterrupto. Mas isso é impossível, senhor conde. Não possuo recursos para tanto. Decidi adotar-te perante Deus e de agora em diante viverás às minhas expensas. Irás para a minha casa e serás como a minha irmã, a minha filha perante Deus. Não poderás viver só e seria desumanidade deixar-te entregue a ti mesma, visto que nossa associação não está ainda em condições de abrigar um doente como tu. Precisas de um lar e eu te darei o meu. Ali receberás tudo e eu ficarei tranquilo. Nina quis protestar, pois no íntimo do coração temia a aproximação de Dom Ramiro, temia sua casa, temia Constância, temia os criados. Seriam, porventura, pressentimentos de sua alma torturada do que o futuro apresentar-lhe-ia? Mas ele replicou-lhe, nada temas. Minha noiva rompeu comigo. Não haverá mais casamento. Nada desagradável acontecerá, estou certo. Possuo uma governanta que é verdadeira mãe para mim. Sê-lo-á também para ti. Dar-te-ei, aliás, uma preceptora, a qual velará por ti e será também enfermeira e dama de companhia. Assim, a minha boa Rosária não ficará sobrecarregada. A intenção do filantropo era das mais sinceras e louváveis, mas Nina tomara uma existência para resgates dolorosos, como expiação de erros praticados anteriormente. E nada há que afaste do penitente uma expiação, dado que ela se destina a operar a redenção consciencial do mesmo. Nina foi, portanto, habitar o palácio de Montalbán, porque, ademais, não tinha mesmo para onde ir. Reeducava-se, reconfortava-se, recebia o bem de uma religião, a religião do dever, do amor, do perdão, e tinha em Dom Ramiro o defensor dedicado que por ela velava, exigindo de todos que a cercavam respeito e atenções para com a sua pessoa. A bailarina, por sua vez, conservava-se tímida e humilde, desconfiada de tudo, jamais abusando dos direitos que lhe dava seu protetor, jamais exigindo coisa alguma, nada pedia ou desejava. E se agora possuía belos e elegantes vestuários, era porque sua preceptora providenciava-os, pois o humanitário conde recomendava-lhe que a tratasse como se fosse sua irmã legítima, usando o seu próprio nome. Não obstante, Rosária, Maria e Manuel Garcia não aceitavam com facilidade a presença da bailarina naquele solar, onde viviam como os proprietários de tudo, e no qual deveria habitar a sua querida Constância, e não uma mulher da classe inferior. Eram hostis à nova hóspede como jamais haviam sido para outro qualquer que Dom Ramiro levava para casa. Odiavam-na, punham Constância a par do que se passava, como sempre, e não lhe perdoavam o haver ela roubado a Constância o coração do homem amado, pois para ambos, como para Constância, Nina era amante de Dom Ramiro, e a revolta
refervia em seus corações o desejo de uma desforra contra a indefesa dançarina. Por sua vez, Constância permanecia humilhada, dominada pelo despeito de se ver preterida por uma criatura tão inferior, pois, no seu entender, seu noivo trocara por Nina. Ciosa de uma vingança contra a mulher que lhe roubara o noivo, Constância, inteirada de tudo, confabulava com Rosário e Manuel e fornecia-lhe sugestões contra a enferma, sugestões que religiosamente eram postas em prática por mãe e filho. Uma corrente maléfica de intrigas e desejos maus estabeleceu-se então naquele ambiente que vinha sendo infelicitado realmente pela presença de dois falsos amigos incapazes de reconhecer o alto padrão da beneficência de Dom Ramiro de Montalbán. Esforçava-se por manter em favor do próximo. O moço filantropo, incapaz de mal ajuizar de alguém, e ainda menos daqueles em quem depositava inteira confiança, nada percebia, de nada suspeitava, e até mesmo parecia que havia totalmente esquecido a antiga noiva. Seus múltiplos afazeres mantinham-no constantemente fora de casa. Frequentemente fazia as refeições no clube ou no hospital, pois sua residência era afastada do centro da cidade. Ora, Rosária Maria aproveitava-se dessa circunstância para retardar a alimentação de Nina, que devia ser servida em horários prescritos pelos médicos, de forma a não se ressentir de fraqueza alimentar, o que alterava o horário dos medicamentos a serem ingeridos, pois alguns deles dependiam também dos horários das refeições. Em vão a preceptora insistia para que tal não acontecesse, pois a doente era prejudicada, e ela, preceptora e enfermeira, tinha dupla responsabilidade. Em vão ameaçava levar ao conhecimento do conde a irregularidade, que parecia premeditada em prejuízo da pobre Nina, em quem a governanta e os demais criados, por esta influenciados, teimavam em ver a bailarina de albergues e não a senhorita recomendada pelo amo. As contrariedades sucediam-se. Nina afligia-se e chorava, compreendendo-se causa das desinteligências domésticas. A situação tornara-se difícil para a preceptora, que sentia a responsabilidade pesar-lhe nos ombros, pois sucumbida pelos acontecimentos. Nina não melhorava nem se animava a consentir que sua preceptora pusesse o conde a par do que se passava entre aquelas vetustas paredes. Mas um dia, vendo que Rosária parecia mesmo interessada em prejudicar a doente, a preceptora travou violenta discussão com ela e Manuel, o que resultou no seu afastamento de junto de Nina. Dom Ramiro, ouvindo as razões dos três subalternos, exclamou pacificamente: Rosária Maria é uma serva insubstituível e quem dirige minha casa com eficiência, e deponho absoluta confiança nela, pois minha casa não é fácil de governar, apesar de eu ser um homem solteiro. Não posso, portanto, despedi-la. Proponho que os três se reconciliem, pois preciso de todos, e procurem entender-se melhor e me entenderem para o bem de todos nós. A preceptora não concordou. Declarou que, sob a direção de tal governanta, não seria ela possível cumprir o próprio dever, porque Rosária cerceava deliberadamente, prejudicando o tratamento da doente, e terminou lançando esta acusação a Dom Ramiro, estupefato. Vossa Excelência, senhor conde, ainda se convencerá de que essa mulher e seu digno filho são inimigos terríveis de vossa pupila, e tudo farão por desgraçá-la, e sereis o culpado do que acontecer. Despediu-se do cargo, e Nina ficou só com Rosária. Diante disso, Nina suplicou a Dom Ramiro que a deixasse voltar para a companhia de seus companheiros de teatro, com os quais vivera tão bem numa velha mansão. Residiria com eles, teria cautela, não se exporia. Já que sua presença provocava desarmonias no palácio, seria prudente que ela se afastasse. O conde, porém, opôs-se.
Não poderás sair daqui, minha filha. Necessitas de tratamento especial, conforto. Preciso acompanhar o teu estado geral. E não penses assim que esse nervosismo não te faz bem. Estás em tua casa, porque é minha casa. Rosária é uma boa serva, uma boa amiga. O que aconteceu foi porque ela sentiu-se enciumada por eu ter confiado a uma estranha, pois não admite que outra serva intervenha na direção da casa. Confio-te agora a ela e verás como tudo se normalizará. Que poderia fazer uma criatura doente como Nina, sem recursos, sem família, sem esperanças? Submeteu-se e confiou em Dom Ramiro, a quem amava como se ama a um ser divino.